Muito boa noite, galerinha do Replay. Estamos aqui para mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre o monitoramento da evolução do quadro clínico do paciente com dor. E esse monitoramento pode ser para melhora ou para piora. Muitos fisioterapeutas falham nesse monitoramento porque não fazem a coleta das referências mecânica, funcional, sintomática e neurológicas do paciente com o quadro clínico de dor lombar, de dor cervical. E aí eu vou reportar alguns casos que a gente tem acompanhado para garantir que essa melhora está acontecendo ou que de fato o paciente está pior ou que o paciente não teve nenhum resultado com o seu tratamento. O que a gente pode fazer para assegurar a melhora do paciente? Vamos dar um exemplo de um paciente com a dor lombar, com a dor cervical irradiada no braço, vamos dizer, no braço esquerdo. Essa dor cervical surgiu durante a prática de uma corrida. Aumentou o volume e intensidade da corrida, começou a acreditar que o impacto estava gerando a dor cervical. Quando passou por um ortopedista, o ortopedista falou, realmente a corrida gera impacto e esse impacto pode ser ruim para a sua dor cervical, está comprimindo os discos, afetando os nervos e proliferando sua dor para o braço, né? Descendo além do cotovelo no antebraço. E aí o que a gente faz? A gente tem que entender que a irradiação da dor cervical para o braço é um acontecimento natural que a gente pode esperar do quadro do paciente. E não necessariamente essa irradiação está associada com o nervo, está associada com a compressão nervosa através de uma hérnia discal. Essa irradiação pode ser um componente somático, ou seja, qualquer tecido do pescoço pode fazer essa dor proliferar para o braço e antebraço. É bem verdade que quanto mais distante essa dor estiver da coluna cervical em direção à mão, maior é a chance desse paciente ter uma dor por compressão nervosa, uma radiculopatia verdadeira. Mas não são todos os casos. O paciente está com a dor cervical no trajeto dermatomal de C6, C7 e realmente ele está perdendo força na mão. Não necessariamente o trajeto dermatomal vai confirmar uma radiculopatia. Então a gente não pode abrir a boca e falar para o paciente que o impacto está gerando a dor, que a hérnia está gerando a dor, porque a dor é sempre multifatorial. Veja só o exemplo que eu vou te dar aqui agora. Essa paciente começou a evoluir com dor cervical irradiada para braço e antebraço durante a corrida, acreditou que era impacto, foi no ortopedista que falou que era impacto, começou a ir num fisioterapeuta que falou que era impacto. E aí o que é que ela acredita? Acredita que o impacto é ruim. Ela sai da corrida, sai da assessoria esportiva, para de fazer atividade física. Quando a gente sai de uma atividade física, o que é que acontece? Na maioria dos casos, a gente fica mais triste, mais deprimido, mais sedentário, mais irritado porque não está fazendo atividade física. E todos esses fatores vão colaborar para que o cérebro dessa paciente entre mais uma vez na tomada, no 220. E quando o cérebro está enfiado no 220, ela percebe mais dor. Então ela pode ter uma piora do quadro de forma natural só porque você encorajou ela a parar a atividade física. Aí a gente encontra na avaliação as referências dessa paciente. Quais são as referências dessa paciente? Olha só, toda vez que ela inclina para o lado oposto, ela reproduz a dor no braço. Referência 1, mecânica. Toda vez que ela olha para o teto, ela reproduz a dor no braço. Referência 2, mecânica. Toda vez que ela corre, quando chega próximo do 5º quilômetro de corrida, ela começa a sentir a dor no braço. Referência 3, funcional. Toda vez que a gente faz um teste de estresse neural adverso, simplesmente coloca o paciente sentado com o braço assim, pede para o braço ir todo lá para trás, ela reproduz a dor no braço. Referência 4, neurológica. Quanto é sua dor de 0 a 10? Minha dor de 0 a 10 é 8. Referência 5, sintomática. Eu tenho 4 referências do paciente, sendo 2 mecânicas, uma neurológica, uma sintomática e uma funcional. Eu anotei isso na primeira visita, na consulta.
a forma que é o que eu chamo de baseline, situação pré-teste, situação pré-intervenção. Eu tenho isso anotado de todos os meus pacientes. Pacientes mais complexos, com quadros mais difíceis de serem tratados, eu aplico questionários de incapacidade. Quais são os questionários? Questionário de incapacidade NDI, Neck Disability Index, questionário de incapacidade Oswestry, que é o índice de incapacidade para dor lombar, questionário de incapacidade Roland Morris, tanto o Roland Morris quanto o Oswestry são questionários validados, traduzidos para a nossa língua, dá para você aplicar, pede para a secretária imprimir, quando o paciente chegar 15 minutos antes, já pede para ele responder como é que está a situação, né? E aí você tem, além das suas referências, questionário de incapacidade. O paciente chega para mim com incapacidade 60%, incapacidade 30%, e o meu objetivo é colocar ele abaixo de 20%, abaixo de 12%, abaixo de 10% de incapacidade, a depender do questionário específico. Então eu tenho toda a situação do baseline do meu paciente e eu preciso monitorar isso. Caio, como é que você monitora? A cada sessão? Não. Eu monitoro a cada 4 ou 6 semanas, a depender do caso. E aí a gente tem que alinhar a expectativa nesse monitoramento, porque o paciente ele vai falar assim com você, ó: Caio, parece que eu dei uma regredida, pô, tô sentindo aqui, melhorou o braço todo, melhorou o pescoço, tá sem dor nas atividades diárias, mas durante a corrida apareceu uma dor no cotovelo. E aí a gente pesquisou todas as intervenções que a gente tinha colocado nessa paciente. E aí uma das intervenções foi um POA, posicionamento osteoarticular para ganho de rotação externa do ombro. Por que você passou um POA para a paciente, Caio? Passei porque ela tratou uma capsulite adesiva há anos atrás e no tratamento dessa capsulite adesiva ela ficou com um déficit de rotação externa do ombro. E a gente sabe que a raiz nervosa da cervical emana nervos para o ombro e tem pontos de aprisionamento no pescoço, na clavícula, no acrômio, no trajeto do bíceps, no cotovelo, no punho. Tem vários pontos de aprisionamento. Então, um dos pontos de aprisionamento é a clavícula e o ombro. E esses pontos de aprisionamento podem estar restritos por causa desse ganho, por causa dessa rotação externa. Então, eu tentei, durante o tratamento, fazer um link com um resquício com o que ela tinha de disfunção residual do tratamento prévio para a capsulite para o tratamento atual, que era para dor radicular, que ia lá para o braço. Que não era radiculopatia porque ela não tem tensão neural adversa. Não era radiculopatia porque o spurring não é positivo, distraction não é positivo, rotação não está menor que 60 graus, né? Então o paciente não entra na regra de predição clínica para ser definido como uma radiculopatia cervical. Então ela tem o quê? Uma dor radicular, que pode ser somática, pode ser de qualquer tecido que não seja o nervo. Mesmo assim a gente tentou fazer esse link. Então ela me relatou que depois da aplicação do POA, que foi a única coisa diferente na rotina dela, ela passou a sentir o sintoma durante a corrida, chegando no 5º quilômetro e sentindo. Qual foi a minha conduta? Então, retirar o POA, porque eu comparei 15 dias de POA com o teste prévio. Aí eu olhei o vídeo no celular. Todos os meus pacientes estão gravadas as intervenções no meu celular. Quando lota, a gente manda para a nuvem, restaura o celular, grava tudo de novo, sempre envia para o paciente. Então a gente tinha um comparativo da rotação externa do POA no baseline dela, que era há 15 dias atrás. E quando ela voltou, depois de 15 dias, não houve ganhos do posicionamento osteoarticular, além dela ter referido essa dor alcançando o 5º quilômetro da corrida. Então a gente decidiu retirar o posicionamento osteoarticular para ganho de rotação externa, porque era a única intervenção diferente que ela estava fazendo no nosso tratamento. E aí ela apareceu com a dor no cotovelo, terço proximal de antebraço e terço distal de braço. E aí a gente foi, nas nossas referências, monitorar essa evolução dela, que ainda é benéfica comparado com o baseline, ou seja, se eu quisesse insistir no POA, colocar mais carga, fazer mais tempo, eu poderia. Só que por uma questão de feeling com essa paciente,
que teve uma queda da expectativa, uma desmotivada do tratamento, eu decidi retirar. Porque ela identificou que era a única intervenção que a gente estava fazendo diferente. Vamos ver como é que ela volta na semana que vem. Se ela me relatar, Caio, corri e não senti nada, eu vou ter a certeza que foi o POA que provocou essa dor dela. Se ela me disser que mesmo retirando o POA ainda está sentindo, eu vou ter a certeza que o POA não está interferindo em nada na dor dela, entende? Então, com a retirada do meu tiroteio de intervenções, da minha vontade de querer quanto mais melhor, vamos mais técnica do paciente, o paciente não melhora, eu sou seletivo. Eu coloco uma intervenção a cada visita e vou passando para casa. E vou monitorando a cada 72 horas, a cada semana, o que é que vai acontecendo com o paciente. Se o paciente está regredindo, se o paciente está igual, se o paciente está evoluindo. Se o paciente me disser que está igual, eu peço para ele me falar, por que você está igual? Porque eu sou treinado para não acreditar em nada do que o paciente me fala. Como assim, cara? O paciente é mentiroso? Não. Paciente que tem dor, principalmente quem tem dor há mais de 3 meses, tem alteração da percepção no cérebro. O cérebro tem hipertrofia de amígdala, hipertrofia de ínsula, redução de massa cinzenta, alteração de secreção de dopamina, de fatores de necrose tumoral, vários mediadores pró e antinociceptivos são alterados no funcionamento do cérebro do paciente com dor. Então é natural que ele não tenha essa percepção fidedigna do que ele está sentindo, principalmente quando ele passa de 3 meses. O paciente chegou para mim hoje dizendo, estou melhor. Vamos lá, por que você está melhor? Eu questiono até a melhora do paciente, porque ele tem que me provar que não é só a referência sintomática que mudou. Não é, o paciente ele não pode dizer, eu estou melhor porque eu cheguei com dor 8 e estou com dor 4. Para mim não está me dizendo nada essa melhora de 4 pontos na EVA. O paciente não pode dizer, eu estou pior porque eu cheguei com dor 6 e estou com dor 10 hoje. Não está me dizendo nada essa piora de 4 pontos na EVA. Eu quero saber, a referência neurológica está melhor? A referência funcional está melhor? A referência mecânica está melhor? O paciente está conseguindo inclinar mais o pescoço sem reproduzir a dor no braço? O paciente está conseguindo rodar mais o pescoço sem reproduzir a dor no braço? O paciente está conseguindo olhar para o teto com um tamanho de movimento maior e sem sentir dor ou sentindo menos dor? Eu quero saber de todas as referências em conjunto. Se o paciente ainda assim me deixar na dúvida, eu reaplica aqui o questionário, reaplica o NDI, reaplica o Oswestry, reaplica o Roland Morris e vê qual é o resultado que dá. Muitas vezes você vai se pegar com pacientes te dizendo que estão piores e o índice de incapacidade caiu absurdamente. Porque depois de 4 a 6 semanas, o paciente não lembra mais o que ele respondeu no questionário. Ele não faz nem ideia do que ele respondeu no questionário mais. Então ele vai responder baseado no estado atual. E ele vai te dizer, cheguei, tô pior. E aí você reaplica o questionário, caramba, você chegou com incapacidade moderada, né, 40% de incapacidade, você está com 12% de incapacidade. Faz sentido você me dizer que está pior? O paciente está com dor no ato sexual. Aí você questiona o paciente, e aí, a atividade sexual foi normal essa semana? Normal, sem dor. E o paciente está só pensando, mas quando eu estou no trabalho está doendo, mas quando eu faço isso está doendo, mas quando eu estou... Enfim, a dor é a última coisa que melhora. A gente fala aqui tratamento da dor, mas antes da dor aparecer, várias coisas aconteceram. O paciente ficou mais sedentário, o paciente teve mais medo, o paciente ficou mais ansioso, o paciente ficou mais rígido, né? Principalmente a rigidez. O paciente ele não liga para a rigidez. Ele acha que ele não está com dor, ele não tem problema. Só que aí você testa o pescoço dele, roda todo para a esquerda, roda para a direita, olha para cima, olha para baixo, faz protusão, faz retração, faz inclinação para o outro lado. E aí você encontra um bocado de movimento que tem resquício de dor. Ou seja, tem rigidez no pescoço. Se o paciente está com rigidez ainda no pescoço, essa melhora não é vertiginosa. E aí o monitoramento tem que estar alinhado com isso. Por quê? Quando o paciente procura o meu tratamento, ele quer que a melhora seja vertiginosa. E se a gente olhar um gráfico aqui, linha de base do tempo e linha de base de melhora, aqui a vertical de melhora e a horizontal de tempo. Ele acredita que a melhora dele vai acontecer assim,
num gráfico vertiginoso, ele só vai melhorar. Ele chegou com dor 10, segunda sessão tem que estar 9, terceira sessão tem que estar 8, quarta sessão tem que estar 7, quinta sessão tem que estar 6, e aí se na sexta sessão tiver 7 de novo, ele acha que está pior. Porque agora a comparação dele não é com a linha de base de quando ele começou o tratamento. A comparação dele é com a melhora que ele já tinha aqui. Então ele te diz que está pior. Além dessa alteração de percepção do cérebro, ele te diz que está pior. Por isso você precisa monitorar as referências para saber a evolução do paciente. E quando você explica isso, que a melhora não é vertiginosa, a melhora respeita um gráfico parecendo um eletrocardiograma, com picos e vales. E nesse vale, desse surto, desse flare-up, que a gente chama, desse novo surto de dor, o paciente esquece como ele chegou. Então, quando você explica isso, o paciente olha a verdade. A gente teve uma melhora muito grande nas 3 primeiras sessões. Na quinta sessão eu achei que estava pior, mas comparando com como eu cheguei, eu ainda estou melhor. E isso foi que eu quis explicar para essa paciente, porque essa paciente chegou hoje com a dor do terço proximal do antebraço e do terço distal do braço, a região de cotovelo. E aí eu perguntei para ela, tá, mas comparado com como você chegou, isso é pior, melhor ou igual? Ela, não, muito melhor, 75% melhor. A paciente está melhor, só que ela está num vale. Ela teve um surto de dor que a gente não pode bater o martelo sobre o que causou. Essa história de fisioterapeuta tá falando, eu trato a causa da dor. As causas, começa a colocar isso no plural. Porque não tem causa única de dor. Nunca vai ter causa única de dor. A não ser que seja uma dor traumática. O paciente teve um entorse, teve uma fratura, teve uma queda, teve um hematoma. O paciente teve uma contusão, né? E aí a gente vai ter uma causa específica de dor. O paciente está com câncer, infecção, tuberculose óssea, doenças graves. Essas são causas específicas de dor. O resto, 95% do total, é inespecífico. O paciente começa acordando com dor, saindo do trabalho com dor, fez atividade física, começou a surgir uma dor, mas ela não sabe em que movimento começou a doer, né? Ela sabe que doeu na corrida, mas ela não sabe como foi que doeu, porque ela não teve trauma, queda, nem acidente, ninguém empurrou ela e ela teve uma pancada, enfim, não aconteceu um trauma. Então essas dores que a gente chama de inespecíficas, tem várias causas. Então esse discurso de você estar falando, venha tratar a causa da sua dor, faz com que o paciente tenha uma quebra de expectativa absurda quando ele chega até você. Porque ele chega até você achando que você é o cara e você vai achar qual é a causa da dor. E aí você melhora o cara, melhora 40%, mas ainda dói. Você não me disse que isso era a causa? Quando vai melhorar? Então cuidado com o que você está falando por aí. Porque eu falo para meus pacientes, principalmente de dor crônica, que eles precisam de psicólogo junto. E não é qualquer psicólogo. E ainda faço analogia. Você, antes de chegar até mim, passou por quantos fisioterapeutas? Passei por 3, 4, 5, 6. Teve um paciente que passou por 10 fisioterapeutas diferentes. Passou por 3 médicos e 10 fisioterapeutas. Fiz RPG, quiropraxia, isostretching, eletrólise, um bocado de técnica de fisioterapia e só conseguiu melhorar quando chegou em mim. Então eu falo pra ele, você tem dor crônica, sua dor tem mais de 3 meses, tem fatores psicossociais que influenciam na sua dor, você acabou de me falar isso, você me fala que quando tá estressado dói mais, que quando tá ansioso dói mais, que quando dorme mal dói mais, né? Você fala que quando briga com sua esposa dói mais, quando discute com seu funcionário, seu sócio dói mais, né? Durante a pandemia aumentou sua dor, tem fatores psicológicos e sociais que influenciam na sua dor. Então eu preciso que você esteja comigo e com um psicólogo junto. Se você só estiver comigo, o seu resultado vai ser só o que eu tenho para oferecer. Se você estiver comigo e com um psicólogo, você vai ter o meu resultado e o do psicólogo. Você entende que é mais, que isso é mais resultado? Então eu já alinho expectativa logo no início, para monitorar a evolução do paciente para pior ou para melhor. Então, essa paciente ela chegou com uma afeição de como se estivesse pior. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi, mas comparado com quando você chegou,
Você está melhor, pior ou igual? Ah, estou 75% melhor. Vamos ver se o seu pescoço está influenciando no seu cotovelo? A gente começou a testar todos os movimentos no pescoço. E nenhum movimento a gente achou a reprodução do sintoma do cotovelo. Coloquei carga extra em todas as direções, a gente não achou nenhuma reprodução do cotovelo. A gente foi para o ombro, avaliamos tensão neuroadversa, não encontramos nenhuma reprodução do sintoma. Mas olha só, avaliamos cotovelo, dobrar e esticar. E aí o cotovelo que sentia dor estava dobrando e esticando assim. Ou seja, não estava esticando total. Havia uma perda de extensão no cotovelo da paciente. O que a gente fez? Colocou extensão de cotovelo repetida. E perguntou, o que é que você sente no cotovelo quando você faz isso? Aí ela falou para mim, caramba, estica muito. Vamos fazer no outro para ver se é igual? Ela começou a fazer extensão de cotovelo repetida no cotovelo saudável. E ela falou, não, é totalmente diferente. Aqui puxa muito mais, é estranha a sensação. Olha só o cheiro, olha o cheirinho de que você encontrou o problema. Então eu pedi para ela repetir exaustivamente a extensão de cotovelo, coloquei pressão extra, aumentando o torque, fazendo extensão de punho no final, como se ela quisesse dobrar o cotovelo ao contrário. Se ela chegar na próxima sessão e me falar, corri mais que 5 km e não doeu. Fiz isso aqui, está cada vez mais fácil de fazer a extensão de cotovelo. Eu vou inferir o quê? Que ela realmente, por algum motivo, que eu não sei qual é e nem quero descobrir qual é, ela teve uma perda de extensão no cotovelo que estava influenciando no sintoma dela. E aí eu posso, com segurança, porque eu tenho um monitoramento do baseline, né, da situação pré-teste, eu tenho um monitoramento da situação intrateste, e por ter esse monitoramento, eu posso voltar para o POA de rotação externa para ganhar com ela, colocar mais carga, porque eu sei que o problema estava sendo gerado por esse déficit de extensão de cotovelo. Entende qual é a sacada? Então, se a gente não tiver o monitoramento claro de como o paciente chegou, de como o paciente retornou, de como o paciente está no meio do tratamento, a gente vai acreditar no que o paciente fala que está pior. A gente vai ficar com medo de intervir, a gente vai ficar fazendo tiroteio de intervenção, fazendo 10 técnicas de um atendimento que a gente acha que quanto mais melhor. A gente sabe que o problema é articular, mas a gente vai estar lá com técnica miofacial, usando músculo. Enquanto a articulação estiver travada, o músculo vai entrar em contratura, vai entrar em tensão, vai referir dor. Vai ter dor somática. Então, enquanto a articulação não estiver livre, completa e sem dor, tira a mão do músculo. Por mais que você trate o músculo, a melhora não vai ser duradoura. Então, a gente precisa tratar do profundo para o superficial, não do superficial do profundo. A não ser que você tenha uma lesão de fato. O cara teve uma ruptura parcial de isquiotibial, tentou chutar a bola, chutou o vento, desacelerou rápido demais, ruptura de fibras de isquiotibial. Aí você vai para técnicas musculares, aí você vai para eletroterapia, vai para analgesia, vai para remédio, vai para injeção, vai pro diabo a 4. Mas se o cara não tem uma lesão aguda, que tem uma história, tem um dado na história clara que diz, ó, essa dor surgiu aqui quando eu fiz isso. E aí você vai e reproduz o movimento, a dor da paciente aparece. Aí você tem uma história que mostra que essa dor é nociceptiva. Não é uma dor somática, não é uma dor... que essa dor é causada por algum tecido, isso que eu quis dizer. Não em classificação de nociceptivo, perdão. Aí você tem evidência clara que essa dor está sendo causada por alguma coisa. E aí você vai tratar aquilo. E vai precisar de reabilitação. Tá? Não é uma dor inespecífica como a que eu estou falando agora. Então, se você não tiver esse monitoramento constante do sintoma do paciente, vai ser muito difícil você saber se o paciente está melhorando, se o paciente está piorando. Você vai ficar à mercê do que o paciente te falar, porque você não coleta a referência. E olha, deixa eu te falar uma coisa, 95% dos fisioterapeutas não coletam referência. 95% dos fisioterapeutas não coletam referências. Eu dou consultoria para 3, 4 fisioterapeutas por semana. Quando a gente faz o checklist de exame físico, 95% dos fisioterapeutas que eu faço consultoria estão pulando etapas na avaliação. Estão ansiosos nos testes de movimento.
estão pulando etapas nos testes de movimento, estão colocando a mão antes da hora, sem explorar os planos de movimento que o paciente tem, e acabam sem saber o que melhorou. Ah, mas a gente não usa só kinesiotape. Ah, mas a gente não usa só dry needling. Não fazemos só ventosa, não é só liberação miofascial. A gente faz um monte de coisa e continua na inespecificidade do tratamento fisioterapêutico. Continua criando pacientes que falam pra você, ó, fisioterapia não funciona. Eu fiz 60 sessões de fisioterapia e não funcionou. Eu fiz 115 sessões de fisioterapia e continuo aqui com minha dor. Tô fazendo fisioterapia pelo plano e não tô tendo resultado. E o fisioterapeuta até lá é bom. Amigo, o fisioterapeuta é bom ou é educado? Porque de fisioterapeuta educado, isso vem de família, não se aprende em graduação não. É aquela vovozinha que tá lá 6 anos no tratamento, levando o bolo todo dia 5 horas da tarde pro fisioterapeuta, mas continua tratando. Continua em tratamento. Que tratamento é esse que não tem alta? O cara é bom, o cara gera resultado, ou você gosta do cara porque ele é educado, bonitinho, tem um cabelo grisalho que nem um Coyote aqui? Brincadeiras à parte. Então você tem que diferenciar isso. O cara, quando é um fisioterapeuta bom, ele te avalia e você sai do consultório com a experiência. Caramba, ninguém nunca me avaliou assim. Que esse cara deve saber o que está falando. Você tem que sair com essa impressão. O cara, quando é bom, ele muda o seu desfecho na hora. Você chegou, você tem que sair melhor do que você chegou. Você tem que sair com alguma melhora. Você não pode sair igual, muito menos pior. Claro, eu estou falando de dor inespecífica, monitoramento de referência, de evolução de melhora e de piora. O cara tem que sair com alguma impressão boa de você. O cara não pode sair inseguro. Ah, caramba, mas ele não me respondeu isso. Ah, mas ele foi evasivo naquilo. Assim você nunca vai conseguir monitorar a evolução do paciente. Beleza? Quem tiver pergunta, manda aí. 3 minutinhos antes da gente encerrar. Beleza? Vamos nessa. Rolou uma perguntinha aqui. Dona Tina Bilitário, seja muito bem-vinda. Como a senhora está? Já voltou aí para sua atividade? Cadê? Se o Instagram permitir que eu salve essa live, eu jogo lá no YouTube sim, beleza, Gidiel? Rutinha PS. Só clicar no link do perfil, tá, Rutinha? Que vai direto pro WhatsApp que faz a marcação de consulta. Graças a Deus, dona Tina. Que bom saber disso, viu? Que bom saber disso. Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Nessa live eu falei com vocês sobre como monitorar a evolução, seja para melhora, para piora, ou se o paciente está igual, dos seus pacientes com quadro clínicos de dor. Beleza? Se você coletar as referências, monitorar o baseline, a situação pré-teste, da forma como que eu falei aqui, não tem erro. Você vai saber já no retorno do paciente se o seu tratamento está fazendo efeito, se não está fazendo efeito, se o movimento foi bom, se você tem que mudar a direção, se tem que entrar terapia manual ou se não tem que entrar terapia manual. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Movimento é vida.